Olá, tudo bem com você? Vou comentar um pouco sobre a armadura de Deus. Paulo vai fazer uma analogia entre o soldado convencional e trazer essa analogia dizendo que nós somos soldados de Cristo. E aí ele começa a fazer essa analogia. O que é uma analogia? Senão a comparação mais profunda entre coisas reais com coisas etéreas e reais, né? No sentido de não materiais. E aí Paulo vai dizer, olha, nós somos soldados de Cristo. E se somos soldados, temos que vestir toda a armadura de Deus. E as pessoas confundem, eu vejo uma confusão muito grande nisso. Eu vejo pessoas colocando, estou colocando o capacete da salvação, estou tomando a minha espada do Espírito, como se isso fosse protegê-las. Elas querem materializar o imaterial. E elas não conseguem discernir porque elas coloquei o capacete, ajustei aqui, apertei meu capacete da salvação e ainda assim foram atingidas. Porque isso não é algo material, mas é uma analogia, ou seja, ele pegou algo material, tangível, palpável, para te mostrar algo, transformando aquilo em palpável para você, para que você pudesse ver, né? Visualizar. Ele trouxe uma visualização mental. O que Paulo fez foi produzir em você uma visualização mental para que você compreendesse o que ele estava te ensinando. E vamos lá, então, eu fiz uma cola aqui do texto bíblico que fala sobre isso. Depois do Covid, a memória ela vai voltando aos poucos, mas ainda não voltou 100%. Então deixa eu ler aqui para você, Efésios 6, 10, 13, que diz assim: no demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder, revesti-vos de toda a armadura de Deus, porque se você é soldado, você tem que pôr uma armadura, tá aí a analogia, para que possais estar firmes contra todas as astutas ciladas do diabo, pois não temos que lutar contra carne e sangue, e sim contra os principados, contra as potestades, contra os poderes deste mundo tenebroso e contra as forças espirituais da maldade nas regiões celestiais. Então Paulo vai fazer essa analogia. A primeira parte da armadura de Deus que eu quero falar é a última que Paulo fala, que é a parte do capacete da salvação. Paulo diz, tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, versos 17 de Efésios 6. O que é o capacete da salvação? Ajustei meu capacete, coloquei ele. Não, você não colocou, nem ajustou, porque ele não é físico, ele não é palpável, ele é... Por isso que você tem que visualizar o que faz o capacete. O capacete protege, ele protegia, ele é a cabeça do soldado. Eles lutavam com espadas e protege até hoje. Eles lutavam com espadas e ao ser atingido pela espada ele não seria ferido. O capacete protegeria, porque é a parte vital do seu corpo. O que Paulo está dizendo é que você, nós como cristãos precisamos proteger a nossa mentalidade, precisamos proteger nosso mindset, como gostam de dizer os americanos. Precisamos ter uma mentalidade de reino, precisamos ter uma mentalidade da salvação. Por isso que ele diz, olha, tomai também o capacete da salvação. É você ter consciência de quem você é você ter consciência do que é a salvação, é você ter consciência do que abarca a salvação. O que Paulo está dizendo é que você não é desse reino. Você não pode guerrear contra o diabo com as armas e com as armas naturais. Você não pode lutar contra o diabo lutando no campo dele, no campo terreno. Você não pode, porque você vai perder. Paulo diz, protege a sua mente. Por isso que ele manda nos enchermos da palavra de Deus, nos enchermos do Espírito Santo. A minha mente tem que estar protegida com convicções plenas, com fé.
E o que é fé? Fé é todo o conhecimento que eu adquiri por meio de leitura, visualização, audição e coloquei em prática. Comecei a praticá-lo. Aquilo se tornou um conhecimento forte, firme. E aí minha fé cresce por meio de experiências. O que Paulo está dizendo é, você tem consciência de que você é filho de Deus? Você tem consciência que você não é dessa terra? Que você está em uma jornada em direção ao céu? E como soldado de Cristo, você não pode se deixar ser envolvido pelas histórias desse mundo. Tem uma coisa aí agora que estão falando, vivem falando já há algum tempo, né? A igreja tem que ser relevante. Essa é a história da chamada teologia da missão integral, a satânica teologia da missão integral que quer arrancar o seu capacete da salvação. O objetivo da teologia da missão integral é mudar a sua mentalidade de ser salvo, de um ser que está se preparando e em uma jornada rumo aos céus, uma jornada rumo à santidade, uma jornada rumo a uma fé, uma convicção plena de que você é filho de Deus e que você vai mudar essa geração, mudando a mentalidade dela. Não adianta você ficar levando cesta básica para pobre. Não adianta. Se ele não mudar a mentalidade, ele vai ficar na miséria sempre. Você tem que levar, sim, mas precisa ensiná-lo. Não pode ser pela vida toda, por um momento. E ensiná-lo para que ele saia daquela mentalidade de pobreza, de miséria. E por que a teologia da missão integral fala que a igreja não é relevante? Ela tem que ser porque ele quer que a igreja seja relevante para o mundo. E para qual mundo? Para o mundo marxista. Exatamente isso. O marxismo que destrói a igreja, o marxismo que mata cristãos, e eles estão mudando, tirando a mentalidade de reino. Então, o capacete da salvação precisa ser, não é algo palpável, são a sua mentalidade. Como que eu fortaleço o meu capacete? Como é que eu ajusto o meu capacete então, Carlos? Adianta eu fazer assim com a mão? Não adianta. Você ajusta o seu capacete, mudando a sua mentalidade, enchendo ela com a palavra de Deus, pensando certo, disse Kenneth Reagan, pense certo ou pense errado e você estará correto. Eu preciso pensar certo, eu preciso atribuir à palavra de Deus o que realmente é a palavra de Deus. E assim eu ajusto a minha mentalidade. Eu preciso compreender quem eu sou. Eu sou Carlos, o Filho de Deus. E como Filho de Deus eu vivo como vivia Cristo. Eu tenho que viver com a mesma mentalidade de Cristo. E Cristo disse que se crerdes em mim, se as minhas palavras permanecerdes em vós, pedireis o que quiserdes e vos será feito. Cristo me programou para viver o extraordinário. Cristo me programou para fazer as mesmas obras que ele disse, olha, e fareis as mesmas obras do que eu, e obras maiores fareis, porque eu vou para o Pai. E tudo que pedires ao Pai em meu nome, ele vos concederá. Então Cristo me programou para ser igual a ele, para fazer obras maiores do que ele. Isso é o mindset, isso é a mentalidade, isso é colocar o capacete da salvação e ajustá-lo para viver uma vida extraordinária, ajustá-lo para viver uma vida de santidade. Paulo vai dizer, sem santidade ninguém verá o Senhor. Paulo vai dizer que eu estou buscando a santidade, eu estou buscando a plenitude, a perfeição de Cristo. Uma coisa eu faço, não julgo que eu tenha alcançado ainda, mas esquecendo das coisas que para trás ficam, avanço para a questão diante de mim. Então nós vamos cada dia falar sobre um detalhe da armadura de Deus. Hoje foi o capacete da salvação. Capacete da salvação é tudo que você pensa sobre cristianismo, como você vive o cristianismo. Ele precisa ser protegido. Se você tiver com pensamentos errados, pensamentos da teologia da missão integral, por exemplo, você vai se arrebentar. Você não terá sustentabilidade e ainda vai apoiar aqueles que destroem e matam o evangelho, que perseguem a igreja. Para encerrar, Chesterton escreveu: o marxismo não tem como oponente o capitalismo. O marxismo
tem como seu maior oponente o cristianismo, e por isso ele milita para destruir o cristianismo. Deus abençoe seu dia, Deus abençoe sua vida. Curta, comente, compartilhe e vamos ajustar o nosso capacete da salvação.